Meus queridos amigos, é o seguinte, enquanto alguns estão lá perdendo tempo, perdendo o seu sono com esse sobe e desce da Bolsa de Valores, preocupado com o próximo tweet, com o próximo meme que vai derrubar as ações, que a galera tá de olho, a gente tem oportunidades reais na Bolsa de Valores. Eu não estou falando de apostas muito arriscadas, o IBR3, IRBR3, Magalu, seguir a manada, nada disso. Eu estou falando de Vale 3, gigante de mineração que muitos de vocês já conhecem. Mas será que vocês conhecem realmente a Vale? Conhecem a fundo a empresa e conseguiriam explicar por que a Vale seria um bom investimento? Esquece tudo que você sabe até o momento. Eu vou revelar aqui 5 fatores que provam que as ações da Vale têm tudo para ser um bom investimento. É claro que existem riscos também, eu não vou focar nisso nesse vídeo. Tem vários outros vídeos completos sobre a Vale aqui no canal. Posso fazer um vídeo só com os riscos da empresa, mas nesse vídeo eu vou te falar 5 fatores que provam que a Vale é um bom investimento, e o que eu vou te contar aqui pode muito bem mudar a forma como você vê o investimento em ações para sempre, porque como eu sempre falo, eu trago aqui ferramentas, instrumentos, conteúdo que vai te ajudar a aprender mais sobre investimento, que você vai poder utilizar essa bagagem para o resto da sua vida, e não notícia, boato, ruído, coisa que amanhã ou depois você não vai nem lembrar mais. Então, quem já é de casa, já acompanha o conteúdo aqui, o canal há mais tempo, deixa o like nesse vídeo. Eu vou te contar 5 fatores e eu estou te pedindo para você deixar só um like. Então, eu acho que é um pedido justo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, analista de valores mobiliários certificado, para mais um vídeo do Valor em Ação. E qual que é o primeiro fator? Primeiro fator, eficiência. Eficiência operacional. A Vale é uma empresa com muita eficiência operacional. Ela tem boas margens. Se a gente olhar aqui no Investidor 10, as margens da Vale, você vai ver que se trata de uma empresa com ótimas margens. Estamos falando de uma margem líquida de quase 20%, margem bruta de 42%, absurdo, uma margem EBIT de 31,37%. No vídeo especificamente vamos focar nessa margem EBIT, vamos entrar mais a fundo, margem EBITDA alta também. Então é uma empresa muito eficiente. A margem EBIT da Vale é de 31,37%. Se a gente sai lá de cima da DRE de uma empresa como a Vale, receita operacional líquida, a gente tem aqui que foi de 208 bilhões nos últimos 12 meses, em 2023 é 208,7 bilhões, mas esse valor é muito parecido com a receita da empresa em 2020. É claro, essa receita ela explodiu aqui em 2021, 2022 também um pouco acima, mas em 2023 muito parecido com 2020. E aí, saindo lá de cima da DRE de uma empresa, da receita líquida, você tira o custo dos produtos vendidos para chegar no lucro bruto, aí você desconta do resultado bruto as despesas e receitas operacionais, até você chegar no resultado antes do resultado financeiro e tributos, também chamado de EBIT. Dividindo esse EBIT aqui pela receita, aí sim você tem a margem EBIT, que é o que eu falei que a gente vai focar nesse vídeo. Qual que é? A margem EBIT da Vale é de 31,37% nesse momento, mas ela vem caindo. Vocês viram que aqui em 2021, como eu falei, por conta do preço, essa margem caiu bastante. E agora anota aí o que eu vou te falar. A margem EBIT ela está diretamente relacionada à eficiência operacional de uma empresa para gerar resultado, para que a empresa consiga pagar os juros que vêm depois, e ainda tem os impostos, e ainda precisa sobrar um lucrinho para pagar o acionista, para fazer o acionista feliz, né? O faz-me rir. Então, quanto maior for a margem EBIT, melhor a saúde financeira de uma empresa. Se a margem operacional diminui, é sinal de queda na eficiência operacional da empresa. A Vale é uma empresa muito eficiente,
operacionalmente. E aí a gente precisa saber quais são os fatores que influenciam nessa margem. Então, quais são os fatores que podem impactar positivo ou negativamente a margem EBIT de uma empresa como a Vale ou qualquer outra empresa. Então, no caso da Vale, são 3 coisas. Você tem o custo dos produtos, como eu falei, as receitas e despesas operacionais e a receita líquida, é claro. Então, a receita líquida depende de preço de minério de ferro, volume de produção, isso está no controle da Vale? Não está, o preço muito menos, né? O preço, é claro, o preço do minério não está no controle da empresa. Então a gente vai para os custos e para as despesas operacionais. Só que de 2020 até 2023, essa margem ela saiu de 25% para 48%, como a gente viu. Depois ela caiu para 39% em 2022 e 31,37% em 2023. Até o momento essa é a margem. Em 2020, como eu falei, a receita ela foi mais ou menos a mesma de 2023. Vamos lá embaixo de novo para a gente ver, para vocês conseguirem ver no detalhe que em 2020 nós tivemos uma receita de 208, mais ou menos em linha com a de 2023, tá? Então, 2021, 2022 a gente teve aqui um salto. Mas apesar da receita ter sido igual em 2023 e em 2020, o EBIT de 2023 ele foi maior do que o de 2020. Será que isso foi culpa dos custos? Não. Vamos ver aqui, né? Os custos em 2020, 98 bilhões, 2023, 120 bilhões. Então, os custos de 2023 foram até maiores, tá? Até porque a gente teve inflação nesse meio do caminho, a inflação alta, então os custos subiram. Então não era para o EBIT ter aumentado se tudo mais tivesse ficado constante, até porque os custos subiram. Outra coisa que é importante a gente olhar é que apesar das receitas terem subido também em 2021 e ainda acima da média, os custos você pode ver que não subiram tanto. Os custos, depois de 2020 a gente teve uma alta, mas eles vêm se mantendo. Tá? Isso é por conta do preço da commodity que subiu muito. Provavelmente foi esse fator que impactou, provavelmente não, foi isso que impactou positivamente os resultados da empresa em 2021 e 2022. Mas voltando a falar aqui da margem EBIT em 2023, se não foi o custo menor, por que em 2023 a empresa conseguiu uma margem EBIT maior, mesmo com a receita sendo quase a mesma de 2020, né? E o custo ainda tendo sido maior? A explicação tem que estar nas receitas e despesas operacionais. Só sobrou isso para a gente olhar. A receita não foi, o custo não foi. Então, quando você olha para as despesas operacionais, é lá que está o motivo. Tá? A gente teve as despesas com Brumadinho em 2020, que foram muito maiores naquele ano que em 2023. Mas só que as despesas totais subiram bem menos que a inflação de 2020 até 2023. Se você pega os custos e despesas ex-Brumadinho de 2020 para 2023, eles são menores, estão quase os mesmos ali. A empresa não teve uma alta de custos e despesas graças a o quê? Por que ela é uma empresa tão eficiente? Graças a uma terra muito abençoada para a extração de minério aqui no Brasil e uma boa gestão operacional com tecnologia de ponta e processos muito otimizados. Ela consegue extrair minério de ferro, né, e outros materiais com custos bem mais baixos do que a maioria dos seus concorrentes. Então a Vale é braba mesmo, isso significa que mesmo quando os preços dos metais, do minério, está em baixa, ela ainda consegue manter uma margem de lucro saudável, coisa que nem todas as concorrentes, nem todas as mineradoras conseguem fazer. O que mais pega ali para a Vale ainda, já que a gente tem a China como principal cliente, é o custo do frete, porque ela tem um custo de extração bem competitivo se você compara com o BHP, Rio Tinto, está lá na Austrália, galera, só que está muito mais próximo da China. Mas se não fosse isso, a Vale destruía completamente essa galera.
Se a Vale conseguir começar a vender também para um país mais próximo, isso é muito positivo, mas o custo com frete realmente pesa, mas o custo de extração da empresa é muito competitivo. O segundo fator é a qualidade do minério. Então, no mundo da mineração, não é só quantidade, você tem que ver a qualidade do minério que você extrai, isso conta muito. E a Vale ela tem realmente um minério de muita qualidade, o minério de ferro produzido pela Vale, ele é muito bom, ele tem uma qualidade acima da média, tá? Não estamos falando aqui de um produto comum, estamos falando de uma commodity, mas sim, é um minério com características superiores, que tornam ele mais valioso, melhor para as empresas de siderurgia a nível global, especialmente na China. Então a China, como maior consumidora de minério de ferro hoje, ela não quer só satisfazer a sua demanda ali pela commodity, mas ela busca qualidade também. Todo mundo quer qualidade. Então um minério de alta qualidade, como o da Vale, ele tem um teor de ferro mais alto. Isso significa que menos material é necessário para produzir a mesma quantidade de aço comparado com minérios de qualidade inferior. Isso não só otimiza o processo de produção de aço, torna tudo isso aí mais eficiente, menos custoso, também reduz o impacto ambiental, já que menos resíduos são gerados, tudo isso a gente precisa ver. Então, o minério de ferro, e as pelotas são matérias-primas essenciais para a fabricação de aço, encontrado na natureza, na forma de rochas, misturados ali com outros elementos, através de vários processos industriais de alta tecnologia. Esse minério é processado e vendido para a indústria siderúrgica. Então, o minério encontrado em Carajás, por exemplo, ele possui 67% de teor de ferro e é considerado o minério de melhor qualidade no planeta. Então, a qualidade do minério da Vale também é um ponto que faz dela um bom investimento. Terceiro ponto, dividendos. A Vale hoje, ela está aqui com um dividend yield de 11,58%. Nesse momento, a empresa não busca mais tanto crescimento, como já buscou em outros momentos. Então, a tendência é que ela realmente se torne uma empresa pagadora de dividendos e que destine boa parte da sua geração de caixa para remunerar os acionistas dessa forma. Porque a empresa tem lucro, o que ela pode fazer? Ela pode investir, recomprar ações, que também é remunerar o acionista, ou ela pode deixar esse capital ali, amortizar a dívida que ela tiver, enfim, é isso que a empresa pode fazer. Se ela não está mais focada em crescimento, ela vai pegar esse lucro, essa geração de caixa e vai colocar ali para o fluxo de caixa de financiamento, vai pagar o acionista, vai fazer o acionista feliz com muito dividendo no seu bolso, E quanto mais caixa ela gerar, que a gente já viu que ela tem boas margens, mais dividendo no bolso do acionista, principalmente para aquele acionista que comprou num bom momento. Então, nesse momento, como eu falei, um dividend yield na casa de 11,58%. Quando a gente olha aqui o histórico, em 2021, sim, a empresa pagou um dividendo muito alto por conta do preço. Em 2023, 7,87%, 2022, 8,53%. Nesse momento, por conta da queda no preço das ações, 11,58%. Eu acredito que com o preço de minério de ferro ali, ok, não precisa explodir igual em 2021, por esse preço, ela pode ser uma excelente opção para quem quer receber bons dividendos no longo prazo, já que a gente está falando de uma empresa com bons fundamentos. Outro fator aqui é a questão da dívida controlada. O endividamento de uma empresa está relacionado diretamente ao quanto ela está comprometida com dívidas, seja se a gente estiver falando de dívida operacional ou dívida financeira. E é assim, meus queridos, quando uma empresa ela tem muita conta para pagar com um fornecedor, por exemplo, isso até pode ser positivo do ponto de vista de gestão do capital de giro, porque o fornecedor está financiando o negócio, então a empresa só vai pagar depois que ela vender, a Ambev faz muito isso, mas isso pode aumentar o número de volume de obrigações a cumprir. Se ela tiver uma dificuldade depois para vender também, ou se o preço cai, ela pode se complicar. Ela vai precisar pagar, não dá para ficar disfarçando isso daí, fazendo igual as americanas fizeram. Não dá. Então, a análise do endividamento, ela também envolve a capacidade da empresa de pagar essas dívidas. E
Qual que é o indicador que a gente usa para avaliar isso? É o indicador de alavancagem do EBITDA, que é medido simplesmente dividindo a dívida líquida pelo EBITDA. É isso que eu falo, né? Muita gente vai te falar, olha a dívida líquida sobre EBITDA, se estiver baixo tá bom, mas ninguém te explica o que é. Eu acabei de te explicar. Então, quando a gente olha o indicador de dívida líquida sobre EBITDA da Vale, a gente percebe, né, que essa dívida está controladíssima, muito saudável, abaixo de 1, dívida líquida sobre EBITDA também. Então, considerando, por exemplo, o EBITDA como um indicador de potencial de geração de caixa de uma empresa, e na verdade ele é isso, a gente conclui justamente que, a partir desse cálculo de alavancagem de EBITDA que eu falei, que a empresa levaria aproximadamente menos de 1 ano para pagar as suas dívidas se ela usasse o caixa mais o seu potencial de geração de caixa. Então, quanto maior a alavancagem de EBITDA de uma empresa, maior o risco dela não conseguir cumprir essas dívidas onerosas que ela tem. Então, se a dívida líquida for negativa, por exemplo, esse risco é muito baixo. Significa que a empresa poderia quitar todas as suas dívidas na hora se ela quisesse. Então, de modo geral, também uma alavancagem do EBITDA, uma dívida líquida sobre EBITDA, acima de 3, 4 vezes, isso é um sinal de alerta, pode indicar risco na empresa. Como a gente viu, não é o caso da Vale. Só para vocês terem uma ideia, para contextualizar, quando a empresa vai pegar um empréstimo no banco, eles pautam a sua política de crédito com base na observação desses indicadores. Ou seja, uma empresa com uma alavancagem maior, ela tem mais dificuldade para captar recursos de terceiros também. Esse indicador na Vale, como eu falei, abaixo de 1, 0,62, 0,76. Então, mais um motivo, né, para que a Vale seja um bom investimento. E por fim aqui, os múltiplos. Essa é a parte mais importante do vídeo. Para você avaliar as ações de empresas do setor de mineração, por exemplo, é bom que você use alguns múltiplos mais recomendados. E eu vou falar aqui de 2. O ROIC, que é o retorno sobre capital investido, que você consegue dividindo o NOPAT pelo total de capital investido. O NOPAT é o Net Operating Profit After Tax, esse nome aqui muito difícil, mas é o lucro operacional da companhia menos o que ela paga de imposto, tá? Nada mais é do que o retorno sobre o capital investido, considerando o capital de terceiros e o capital dos sócios também, diferente do ROI, que considera mais o capital dos sócios. Quando você olha para o ROI, você pode fazer essa conta toda difícil que eu te falei, ou você pode simplesmente olhar aqui no Investidor 10, que já tem esse ROIC mastigadinho para você. O EV/EBIT é um múltiplo que você obtém dividindo, né, o valor de mercado mais a dívida líquida da empresa pelo lucro operacional. A gente tem os múltiplos de valor da empresa, anota isso daí, que são relacionados ao valor da empresa. Esse é um deles. Então você vai acabar utilizando indicadores como EBITDA, EBIT, fluxo de caixa operacional, dentre outros, que são os múltiplos de valor da empresa. P sobre L, PVP, por exemplo, são múltiplos do acionista. Eles usam indicadores que são afetados pela estrutura de capital da empresa. Lucro líquido, o patrimônio líquido, tudo isso é afetado pela estrutura de capital da empresa, por isso que a gente chama de múltiplo do acionista. O que pode afetar o lucro e o valor patrimonial? O nível de dívida da empresa, por exemplo. Já o EV/EBIT, ele é um múltiplo de valor da empresa, como eu falei. Então, o EV é o Enterprise Value, que é o valor do negócio de cada empresa, e é a soma do Market Cap, que é o valor de mercado, com a dívida líquida. E aí, quando você subtrai, lembra da DRE? Você tira ali do resultado bruto as despesas, soma eventuais receitas, você chega no resultado antes do resultado financeiro dos tributos, que é essa linha também conhecida, né, pela nomenclatura em inglês, Earnings Before Interest and Taxes, é o EBIT. Você divide o EV pelo EBIT, você chega nesse múltiplo. Por que é legal você olhar isso numa empresa como a Vale? Né? Antes de você selecionar quais são os principais indicadores que você vai usar na sua análise, você precisa considerar as características do setor da empresa que você está avaliando.
Aí depois é que você escolhe o melhor múltiplo. Tá? Múltiplos de EBIT, de EBITDA, por exemplo, são usados na avaliação de empresas cuja geração de caixa operacional permita que você use eles. Então, bancos, por exemplo, eles têm o seu caixa praticamente todo, né, a sua geração de caixa, de ativos financeiros. Logo, você utilizar múltiplos de EBITDA, de EBIT, não faz sentido no banco. Lucro antes de juros. Porra, o negócio dos bancos é juros, então não faz sentido. Então, em banco, você usa P sobre L, PVP, ROI. Agora, empresas cujo o seu valor ali tem forte relação com a sua capacidade operacional, como é o caso da Vale, empresas até do setor elétrico, são avaliadas por múltiplos relacionados a indicadores operacionais e não financeiros, beleza? Não quer dizer que você não pode olhar o P sobre L da Vale, o PVP da Vale, relacionar aqui, ver que está abaixo da média. Não, só estou te falando para você olhar para esse indicador, o EV/EBIT, com um pouquinho mais de cuidado também para esse tipo de empresa. Isso não vai te dar certeza que a ação está barata, que ela não pode cair mais, não é isso, isso é impossível, mas isso vai te dar, né, uma referência de valor da empresa, principalmente na comparação com concorrentes, com empresas do mesmo setor, com o próprio histórico desse múltiplo, no caso da Vale. E é por isso que esse tipo de métrica, né, o EV/EBIT, ele tem que ser comparado ao valor estimado da firma e não ao valor do acionista, como eu falei. E o ROIC também, a gente precisa olhar o ROIC. Embora o EV/EBITDA seja um indicador muito útil, é importante que você avalie ele em conjunto com outros indicadores, como eu sempre falo aqui, para você obter uma visão mais abrangente da saúde financeira e do potencial de retorno desse investimento. E no caso da Vale, a gente tem um ROIC muito bacana, 19,4. O ROIC ele mede a eficiência com que uma empresa utiliza o capital investido para gerar lucro. Então, um ROIC alto indica que a empresa é capaz de gerar retornos significativos para os seus investidores, enquanto um ROIC baixo sinaliza que ela tem problemas de rentabilidade. Essa empresa tem probleminhas, qualquer coisinha, qualquer brisinha já dá resfriado, entendeu? Então, o ROIC da Vale, ele é de 19,46% nesse momento. Em 2021, pelo amor de Deus, minério bateu $233 a tonelada, mas na casa dos 20% aqui. Excelente, ao meu ver, acima da média histórica, que também não é de se jogar fora, diga-se de passagem. E quando a gente olha o EV/EBIT, também 4,91, não é ruim, abaixo da média histórica, abaixo de 2023, abaixo, em linha com 2022. Então, analisando esses indicadores, com base nas perspectivas que eu tenho, com base no custo total de produção de minério que a Vale tem, esse minério ele pode até cair mais de preço, a empresa vai continuar gerando caixa por esse motivo. Eu acredito, por esses 5 motivos, na verdade, que eu citei, eu acredito que ela pode ser uma boa opção de investimento nesse momento. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, a gente se vê na próxima, tamo junto, valeu!